Dia 30/8, agora são 11h25 da manhã e deixa eu dar uma limpada aqui rapidinho pra ver se melhora. Teve uma melhora considerável. Então, dia 30/8, agora são 11h35 da manhã e eu já revisei o Anki. A revisão do Anki de hoje durou aí 23 minutos, foi uma revisão um pouco maior do que eu estava esperando que acontecesse, mas ela foi consideravelmente boa e eu acho que eu posso dar até um desconto para ela nesse quesito. Por quê? O baralho de sentenças levou pouco mais de 15 minutos, na verdade não foi uma diferença tão grande assim da revisão de ontem, durou também um pouco aí 15 minutos, mais ou menos durou 11 minutos o baralho de sentenças na verdade, mas considerando que eu adicionei 6 cards novos e que os cards que eu adicionei são um poucos maiores, então acho que eu posso dar esse desconto aí de 4 minutinhos tranquilamente sim. O que mais pesou mesmo está sendo o baralho de palavras, hoje o baralho de palavras ele levou aí 5 minutos para ser revisado, então acaba que dá aquela diferença discrepante assim, em relação à somatória desses dois tempos. Então, o que aconteceu? Hoje eu comecei a minha rotina de adicionar palavras para dar fatality em algumas palavras que estão no card de palavras. E eu comecei com a palavra Higai. No vídeo passado eu mencionei essa palavra, entendeu? A palavra Higai significa dano. E eu já vi essa palavra várias e várias vezes e eu nunca consigo me lembrar do significado dela. Então eu entrei ontem no meu documento do Google Docs, aproveitando que ele já tem 230 páginas, então ele é basicamente um dicionário, por assim dizer. Ele é literalmente um dicionário de japonês-português mesmo, com várias frases de exemplo. Eu entrei naquela opção de pesquisar e substituir, digitei a palavra Higai e apareceram lá os cards que continham essa palavra, né, a palavra Higai. Apareceu Higai e Higaisha. Higaisha, no caso, seria vítima, né? Mas como contém os mesmos kanjis e a mesma leitura, e se você parar pra pensar, tem a mesma ideia, dano, vítima, então eu acabei considerando esses cards e eu peguei eles também. Outra coisa também que aconteceu é que no vídeo passado eu mencionei que, putz, eu tava querendo ter alguma coisa que me lembrasse, cacete, mano, você tá estudando japonês, fique feliz, não sei o que. E por mera coincidência, por pura coincidência mesmo, esses cards que eu adicionei da palavra Higai eram cards que eu tava estudando na época que eu tava traduzindo Boku no Hero, ou seja, são cards de Boku no Hero. E aí quando eu vi esses cards hoje, né, eu tava fazendo a revisão e tudo mais, quando eu vi esses cards eu falei, mano, que incrível, velho, tipo, eu tô vendo os cards de Boku no Hero. Uma coisa muito interessante também, por ser cards de Boku no Hero, aconteceu da seguinte forma. Tinha um vocabulário um pouco mais extenso, entendeu? Tinha algumas palavrinhas lá que eu não tinha visto antes, entendeu? Na verdade eu tinha visto, só não tinha revisado antes. Enfim, essas palavras que estavam nesses cards, essas palavras que eu não tenho muita convivência, acabaram demorando um pouquinho mais para poder lembrar da leitura delas, aprender a leitura delas e associar o significado. Mas depois que eu fiz isso, foi um processo muito rápido de tipo, eu bati o olho na frase e eu já sabia sobre o que ela estava falando. Não necessariamente a leitura dos kanjis, uma hora ou outra eu errava alguma coisinha ali e tudo mais. Mas foi uma coisa assim, muito processo associativo muito rápido, entendeu? Tipo, eu via, já lembrava do significado na hora, mesmo que eu não lembrasse necessariamente a leitura do kanji. E isso acabou me lembrando naquela época, porque eu estava tendo sérias dificuldades em associar o significado das palavras ao significado da frase, da sentença inteira no total, na sua totalidade. Então eu percebi aí que o meu nível avançou bastante e que principalmente o processo de revisão é bem diferente do processo de estudo. Ou seja, no estudo você quebra a cabeça. Quando você está sentado no computador, você está focado em estudar. Você está lá focado em aprender, focado em entender. Quando passou para o Anki, irmão, já era. Tá no Anki é só para você lembrar. Você não precisa tentar estudar o card do Anki. Você não vai conseguir, você vai perder seu tempo. Se você é um novato, você está procurando alguma dica nesse canal, a dica que eu te dou é construa seus próprios cards. Primeiro porque quando você tiver uma quantidade considerável de cards, como por exemplo eu tenho agora 1.600 cards, você vai ver assim, putz, eu mesmo fiz todos esses 1.600 cards, então aquilo já te dá uma sensação de, nossa, pelo amor de Deus, né, velho, tipo, eu fiz 1.600 cards. Uma outra coisa também é que tipo, vai ter um fator emocional muito grande. Como vocês acabaram de perceber, como eu tô falando do estudo de Boku no Hero, então, tipo assim, foi uma coisa que pra mim foi muito marcante, entendeu? Então, tipo assim, tem um valor emocional muito grande. E por isso dá muito mais prazer revisar esses cards, mas muito mais prazer. Agora, se você pega só um baralho compartilhado e joga lá, e você vai revisando, tentando aprender o significado das palavras e tudo mais, você vai se frustrar muito porque baralhos compartilhados geralmente eles são muito grandes e no seu primeiro contato você vai, nossa, mano, é muito frustrante mesmo. Você vai obter resultados? Você vai obter resultados, mas vai demorar muito mais e não vai significar tanto assim pra você, entendeu? Construir seus próprios cards te dá muito mais vantagens. Então é isso aí, eu só queria dar essa passada aqui para gravar sobre esse assunto, sobre essa nova revisão do Anki, baseado nessa semana.
Essa semana agora vai ser toda uma semana baseada em fatalities. Eu já sei qual que vai ser a próxima palavra que eu vou colocar, vai ser Sendriak. Enfim, vai ser aí uma nova palavra, vai ser aí uma nova etapa, né? As palavras elas geralmente vêm dentro de sentenças e as sentenças trazem consigo muito vocabulário. E isso, de toda forma, avança bastante o meu nível. Até mais. 2 de setembro, agora são praticamente 11 horas em ponto da manhã, minha. Vamos começar primeiro então sobre o Anki, né? O Anki, o que tá acontecendo? O meu Anki, ele tá com um tempo de revisão bem alto, eu tô revisando o Anki aí em 36 minutos. Hoje, por milagre do destino, foram 29 minutos. E tudo por causa dos cards novos. Lembra aquela minha ideia de dar fatality nas palavras? Então, eu peguei um monte de cards e fui colocando eles ali. O problema é que eu procurei esses cards no meu documento do Google Docs e eu não tinha algumas palavras que são tipo muito específicas. Por exemplo, Seiken. Seiken significa regime político. Tipo, regime político no sentido de governo político, entendeu? Não no sentido de regime autoritário, tipo de... não, mas no sentido de governo político mesmo, tá ligado? A forma de governo que o país tem, tá ligado? Tipo assim, se ele é democrático, se ele é ditatorial, enfim. E aí o que acontece? Como eu não tinha, não tenho muito contato com esse card, com essa palavra, principalmente porque ela é bem específica, de um contexto bem específico, eu joguei ela lá no documento do Google Docs, que tem mais de 230 páginas, mas não tem essa palavra, não tem a palavra Seiken. Então eu tive de procurar aí em outros lugares, tá ligado? Eu coloquei num dicionário monolíngue, né, o dicionário japonês, dicionário usado pelos próprios nativos lá do Japão. E aí eu peguei e copiei, colei e coloquei lá no meu Anki, né. Só que o card é muito grande. Entendeu? Não é a questão de que ele é muito difícil, não, é que ele é muito grande. E por ele ser muito grande, tem muitas palavras lá que são desconhecidas para mim, ou seja, eu demoro muito mais tempo para ver aquele card, reconhecer as palavras que estão naquele card e absorver aquele conteúdo, entendeu? Demora muito mais, tanto é que se eu entrar nas configurações do Anki e mostrar para vocês, vocês vão ver que no tempo de revisão, o que mais está consumindo tempo são os cards que eu estou vendo pela primeira vez, ou seja, são cards assim muito grandes. Sobre a minha hora de estudos, o que tá pegando? O objetivo dessa semana, né, das minhas horas de estudos semanais, está sendo o seguinte: pegar um blog da internet e traduzir ele mesmo, um blog propriamente dito. E o importante é que seja um blog de um site em japonês, então, tipo, tudo em japonês, né? Vai direto pro Japão pra quê? Pra me acostumar com a internet do Japão. E eu estou sentindo que eu estou começando a criar uma familiaridade muito maior com a internet japonesa, por assim dizer, e até com o meu celular, que tá no idioma japonês. Eu tô conseguindo pegar as coisas assim como se fosse, tipo, muito natural, tá ligado? Tá praticamente como se estivesse em português pra mim mesmo, tipo. E em termos técnicos eu até fui perdendo o medo, né? Porque é normal, tipo, você começa um idioma novo, você tá aprendendo um idioma novo. No começo você é cagado de medo, tá ligado? Você tem um monte de medos. Por exemplo, eu não queria começar a traduzir um mangá logo de cara porque eu queria ter nível pra aproveitar. E eu, na verdade eu tava com medo de começar. Eu não queria traduzir um anime porque eu tava com medo de como isso seria ser. Eu tava com medo poxa, pegar um blog assim em japonês e tentar ler ele assim, sem estudar, sem nenhuma pretensão, só pra ver mesmo, porque eu tinha medo. Eu tava com medo de consumir conteúdo. Enfim, você tem um monte de medos e você tem que ir perdendo eles com o tempo, tá ligado? À medida que você se sente confortável. E eu tô percebendo ultimamente que eu tô com muito mais familiaridade nesse quesito, tá ligado? Da internet no Japão. Eu já achei alguns sites bem bacanas. Tipo assim, eu já traduzi até agora uns 3, eu já tô traduzindo meu terceiro, quarto blog já, se eu não me engano. E aí o que acontece? Eles não estão no mesmo site. Entendeu? Eu peguei num site, aí eu terminei, eu depois fui parar em outro. Até ontem eu tava traduzindo um site, um blog, né, de um site de culinária, mano. Tipo, eu saí. É estranho dizer, mas você vai para um negócio de culinária e depois você vai para um outro site sobre flores. E aí você. Agora eu tô estudando um agora. É, bem aleatório, por assim dizer, bem aleatório mesmo. Então, tipo assim, com o tempo você vai perdendo medo, você vai perdendo um monte de receios que você tem e você vai adquirindo muito mais experiência e sente que você tá tendo um avanço bacana, sente que você tá tendo um avanço legal. Eu ainda não estudei minha hora diária e nem consumi o conteúdo, só revisei o Anki. A revisão do Anki de hoje deu aí 29 minutos. Foi uma revisão um pouco maior, mais extensa. E eu tô cobrando bastante no meu baralho de palavras. Amanhã eu vou vencer 45 cards no baralho de palavras.
Eu acho bem difícil essa média descer novamente aí pros 30 cards, porque ultimamente não tá descendo, tá ficando entre 40 e 50 cards mesmo. Pelo menos o tempo, ele tá ficando um pouco mais estável. Quando eu não adiciono cards, o tempo ele leva aí em torno de 4 ou 5 minutos. Quando eu adiciono, geralmente ele vai de 5 a 6. Hoje mesmo foram 6, quase 7. Então, tá um negócio assim meio complexo. De toda forma, é isso aí. Até mais. 6/9, segunda-feira, agora são 9h10 da manhã. Relacionado ao japonês, eu ainda não fiz nada. Eu ainda não revisei o Anki e hoje é segunda-feira. Eu deveria ter postado esse vídeo no sábado? Sim. Eu deveria ter gravado esse vídeo no sábado? Sim. Eu deveria ter gravado ontem para mostrar qual foi o relatório do cronograma semanal que eu fiz? Sim. Eu fiz isso? Não. Então, que se dane. De toda forma, o que acontece? Na semana passada, o objetivo principal era dar fatality a algumas palavras que estavam no meu baralho de palavras. Então eu vou falar um pouco sobre os resultados dessa semana e o que aconteceu no decorrer da semana passada. Por causa da quantidade de cards que eu estava adicionando, foram 6 cards que eu estava adicionando todo dia. A questão é que os cards eram muito grandes, entendeu? E cards grandes demoram bem mais tempo para você absorver, porque eles são maiores, obviamente. Então acabou que, na prática mesmo, o meu tempo de revisão subiu bastante. Entretanto, nos últimos dias, eu consegui achar cards um pouco menores na internet para dar fatality nessas palavras. Então, como os cards eram menores, acabou que eu levei menos tempo e aí eu consegui estabilizar o Anki novamente aí em 20 minutos. A minha revisão de sexta-feira e de sábado foram 20 minutos, domingo também foi 20 minutos. Então, nos últimos dias acabou dando tudo certo, mesmo que a revisão ficasse bem longa nos primeiros dias, nos últimos acabou ficando bem estável. E é isso. Quanto ao baralho de palavras, as palavras que eu resolvi dar fatality nelas, não tenho muita certeza se eu realmente consegui realizar esse meu objetivo, porque de vez em quando eu ainda bato o olho nelas assim, às vezes eu esqueço, às vezes eu confundo, mas eu vou atribuir isso ao pouco tempo que esses cards de Fatality estão no meu baralho de sentenças, né? Então, tipo, não tem nenhuma semana que os cards estão lá. Acho que eu não posso fazer cobranças desse nível ainda. Ontem, né, eu fiquei de estudar aí, tentei, na verdade eu não tentei não, eu tô bem exausto, bem cansado e aí acabei deixando pra fazer a sessão de estudos bem mais tarde do que geralmente eu faço, né? Geralmente eu faço à tarde, ontem eu fui fazer à noite, mais de 9 horas, quase 9 horas da noite. Então foi um processo de estudo aí um pouco mais atrasado, por assim dizer. E aí eu sentei absolutamente sem ideia nenhuma para fazer o cronograma da semana. E o cronograma da semana ficou decidido da seguinte maneira: todos os dias eu vou adicionar 5 cards no meu Anki. Eu ia adicionar até mais por causa do. Eu dei uma olhada assim por alto mesmo no documento do Anki, né, o documento dos cards para adicionar no Anki. Eu percebi que os próximos cards que vão aparecer são todos do material de N3 e as sentenças elas tendem a ser um pouco mais curtas também. Então eu pensei assim, poxa, as sentenças estão um pouco mais curtas, eu acho que eu poderia exagerar um pouco aqui, não sei, talvez. Mas aí eu, sei lá, parei pra pensar, falei assim, cara, não vou fazer graça, não vou fazer graça não. E aí eu vou adicionar 5 cards então todos os dias a partir de ontem, na verdade eu já adicionei 5 cards, hoje eu vou revisar, adicionar outros 5 e por aí vai. Vocês conhecem como é. Outra coisa também é sobre a sessão de estudos, né? Agora eu vou começar a estudar notícias da internet. Novidade. Eu entrei nessa onda agora de mexer mais na internet em japonês e tudo mais, sabe? Pra me acostumar tanto com o vocabulário como com a forma que eu vou precisar para encontrar algumas coisas. O que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando pegar vídeos e notícias, propriamente ditas, em sites oficialmente japoneses, tá ligado? Esse site que geralmente eu pego as notícias é o NGK, se eu não me engano. É um site de notícias do Japão mesmo. Só que as notícias deles são um pouco mais simplificadas, entendeu? Por causa do público e da idade, do público-alvo mesmo, por assim dizer. O público-alvo do NGK que eu pego, das notícias um pouco mais simples, geralmente são um público mais criança, um público mais adolescente. O que isso significa? Significa que as notícias são mais básicas? Também, tem essa também. Mas não é essa exatamente a questão, é porque tem um vocabulário um pouco mais comum, entendeu? Um pouco mais, né? Um pouco mais que aparece mais vezes mesmo, o vocabulário é mais fácil de se entender, não tem tantos termos técnicos, por assim dizer.
O que eu tô tentando fazer dessa vez é pegar justamente uma notícia agora que ela seja, tipo, com mais termos técnicos mesmo, entendeu? É tipo assim, tenta entender a diferença como se você estivesse tentando explicar política para um cara de 22 anos e tentando explicar para uma criança de 8, entendeu? Você não... Por que eu tô fazendo isso? Pra não ficar na mesma monotonia de sempre, de ficar só pegando notícias fáceis, não sei o que e tal, tal. Porque eu já fiz isso uns trilhões de vezes. Tem lá os seus resultados, as suas vantagens, mas nem por isso é muito confortável, né? O que eu tô tentando fazer nesse desafio dos 3 meses é justamente o oposto, é me desafiar, entendeu? É achar coisas novas, novos materiais, novas formas de fazer, novas formas de pensar, novas formas de ir lá e tornar o negócio realidade. Então é isso. E quanto ao consumo de conteúdo, o que vai funcionar nessa semana? Eu vou tentar no YouTube procurar assuntos completamente aleatórios para assistir e consumir esses conteúdos em japonês mesmo. Tipo, o mais aleatório possível, cara. Tipo, aleatoriedade nível 100. Sério mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Justamente porque eu acabei de explicar, entendeu? Enfim, pra achar coisas novas, pra, poxa, aproveitar o processo mesmo. Então, achar coisas novas aí, descobrindo pouco a pouco, e me aprimorando constantemente. E é isso daí. Agora eu tenho que editar esse vídeo, postar por falta de vergonha na cara minha mesmo. Então, até mais.